Muito bem, boa tarde a todas e todos. Mais uma vez estamos juntos aqui na Live Simpósio da Faculdade Unida de Vitória. Durante a pandemia, nós temos realizado uma série de discussões, diálogos, aqui nesse espaço, no espaço do YouTube, do Facebook, do nosso Instagram, da Faculdade Unida de Vitória. Eu quero, inclusive, motivar você, recomendar você a ir lá na nossa página, né, na página do YouTube, no canal do YouTube, se inscrever, começar a nos seguir também no nosso Instagram, porque ali você tem acesso a tudo que está acontecendo, as próximas lives. No YouTube, você tem acesso, além de tudo isso, você tem acesso também a tudo que já foi feito aqui. Nós recebemos muita gente boa, congressos históricos que foram realizados na nossa faculdade, palestras memoráveis, estão lá registrados no nosso YouTube. Então, se inscreva no YouTube, acesse, eu tenho certeza que você encontrará muita coisa boa. E hoje, na nossa live simpósio, a gente tem a alegria de receber o professor doutor Oswaldo Luiz Ribeiro, colega aqui, amigo na instituição, professor na área de Bíblia, especificamente é sobre isso que vamos falar aqui. Ele é professor de hebraico na graduação, mas antes de apresentá-lo com mais calma e permitir que ele fale com vocês, eu quero só lembrar também a respeito das inscrições. Já estão abertas as nossas inscrições, e isso o Oswaldo sabe muito bem. As inscrições para o nosso mestrado já estão abertas. Você tem como fazer isso pelo nosso site. Nossos cursos EAD estão à disposição também. Então, eu recomendo que você entre no site da Faculdade Unida e conheça aí o que nós temos disponível para formação. Temos cursos de extensão, temos pós-graduação EAD, cursos de extensão EAD, as nossas graduações EAD, o nosso mestrado também profissional em Ciências das Religiões. Muito bem. Boa tarde, Oswaldo. Seja bem-vindo. Boa tarde, Kenny. Boa tarde a todos. Boa tarde a todas. Muito bem. Bom, o Oswaldo, quero fazer uma apresentação rápida aqui do Oswaldo. O Oswaldo, ele é nosso professor na graduação, nas disciplinas vinculadas ao Antigo Testamento, e também, hoje vamos falar sobre isso, e especificamente sobre uma disciplina que ele ministra aqui, que é hebraico, obviamente, do Antigo Testamento. Ele também é professor no nosso programa de pós-graduação em Ciências das Religiões, no mestrado profissional em Ciências das Religiões, e o coordenador do nosso programa, né? Ele é o nosso coordenador da pós-graduação, nosso programa de pós-graduação em Ciências das Religiões. Oswaldo, ele é formado em Teologia, tem graduação em Teologia, é mestre em Teologia pelo Seminário Batista do Sul, doutor também em Teologia pela PUC do Rio de Janeiro, além de ser pós-doutor, além de ter feito um pós-doutorado na Universidade Federal de Juiz de Fora em Ciências da Religião. Oswaldo, ele é conhecido por seus trabalhos em Bíblia, vários artigos publicados, trabalhos relacionados tanto à exegese, teologia do Antigo Testamento, como também textos. Há pouco acabou de publicar um último texto, não é isso, Oswaldo? Sobre tradução da Bíblia hebraica. Oswaldo também tem livros escritos, já tem uma história bem solidificada como professor de teologia, como professor de ciências das religiões, o professor de ciências da religião. Então, Oswaldo, seja bem-vindo mais uma vez. Eu queria que você desse aí uma palavra inicial sobre esse teu lugar aqui na Faculdade Unida, as disciplinas que você ministra, o que você costuma fazer, para depois entrarmos especificamente na tradução do Antigo Testamento. Tá, Kenny, eu quero agradecer a oportunidade de divulgar a Faculdade Unida e a disciplina, especificamente a disciplina de hebraico, e daí a gente vai falar das traduções. E eu leciono o leque de disciplinas que compõem o que a gente chama de Bíblia hebraica, que a gente conhece como Bíblia hebraica. A igreja trata como o Antigo Testamento.
basicamente, grosso modo, é a mesma coisa. Quando a gente falar Bíblia hebraica, para o ouvinte de tradição evangélica, nós estamos falando de Antigo Testamento. A ordem é diferente, a ordem dos livros, mas a quantidade e o conteúdo é exatamente o mesmo. Eu leciono, então, a disciplina de Pentateuco, de Profetas e de Escritos. Essas disciplinas têm esses nomes, Pentateuco, Profetas e Escritos, porque é assim que a Bíblia hebraica é dividida. O Antigo Testamento, na sua versão em hebraico, na sua versão da língua original, tem aramaico também, mas, grosso modo, o Antigo Testamento em hebraico ele é dividido em 3 blocos. A Torá, ou Pentateuco, os profetas, ou Neviim, e os escritos, ou Ketuvim. Então, eu leciono a Torá, os Neviim, os Ketuvim, ou Pentateuco, profetas e escritos. São 3 disciplinas separadas, de caráter introdutório. Discute-se formação desses livros, a data, a origem, a intenção, a composição, a história da formação desse material. Não entramos na interpretação posterior, né? Na história da interpretação deles não é o objetivo da disciplina de introdução. E a disciplina de teologia do Antigo Testamento e de exegese do Antigo Testamento. Fecha o bloco, o Antigo Testamento inteiro eu leciono. E a disciplina de entrada desse material é a disciplina de hebraico. É importante a gente fazer uma distinção. Não é um curso de letras. Então, a gente não estuda hebraico como estudaria por exemplo, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde você tem, ou na USP, em São Paulo, onde você tem um curso de letras. Português e hebraico, 4 anos, em termos de graduação, que você só vai estudar hebraico. Não é isso, é um semestre de hebraico bíblico e de caráter instrumental. O que significa isso? O hebraico só está ali porque a Bíblia foi escrita em hebraico. O hebraico não é o centro das atenções. O centro das atenções é a Bíblia. Como a Bíblia é escrita em hebraico, um teólogo e uma teóloga de formação tradicional precisa dominar, no mínimo, os rudimentos da língua. Se ele vai se tornar um tradutor ou não, é uma questão que ele decide ou ela decide. Mas os rudimentos, sim. De modo que o objetivo do hebraico na faculdade, no curso de teologia que da Faculdade Unida, grosso modo, em curso de teologia onde o hebraico é apresentado, é instrumentalizar o aluno ou a aluna para eles compreenderem como é o processo de tradução, a língua, a distância que separa a língua portuguesa do hebraico, a distinção em termos de cultura da fala hebraica de 2.500 anos atrás e a língua portuguesa hoje, a necessidade de transportar determinadas expressões daquela língua para a nossa língua, porque o objetivo da tradução é tornar a mensagem que estava presente naquele texto original disponível de modo que o ouvinte entenda. A gente pode fazer isso de diferentes maneiras, de um modo mais formal e de um modo mais dinâmico. Mas o objetivo é ser fiel. O tradutor ele é uma espécie de carteiro. Ele tem que entregar um pacote de correspondência. A mensagem que ele recebe do texto tem que chegar ao destinatário. E ele, então, é uma correia de transmissão que precisa fazer um trabalho bem feito, porque ele pode deturpar o sentido da palavra. E estava escrito A e ele faz aparecer agora B, e o leitor vai ler uma palavra traduzida errada, vai achar que está entendendo o texto, não está entendendo o texto porque está traduzido errado. Então, o hebraico não é o centro das atenções, é a Bíblia. O tradutor não é o centro das atenções, ele é um instrumento, mas numa sociedade onde quase ninguém tem acesso à língua hebraica, a função da tradução é sobremodo importante. Porque um texto mal traduzido faz com que a mensagem se perca. Por isso, a Faculdade Unida ainda mantém o curso de hebraico na sua grade, a despeito de que a gente poderia discutir isso um pouco mais à frente, de que a igreja brasileira não se pauta por uma preocupação em relação a isso, né? A maioria esmagadora do crente e da crente das igrejas evangélicas não tem a mínima noção do que é hebraico, do que é Bíblia hebraica, porque ele vive sem isso. Bíblia, para ele, é uma Bíblia que ele tem e ele não tem a mínima ideia.
Aí eu queria aproveitar para contar uma pequena historinha, que é a minha ligação com o hebraico. Em 1984, tem muitos anos, né? 1984. Vai fazer 40 anos. Bom, eu nasci em 82, então não faz muito tempo, não. Pois é, então, para mim faz muito tempo, mas para você foi ontem, né, Kena? Para mim foi ontem. Para você foi ontem. Eu me converti à fé batista, lá na primeira igreja batista em Mesquita, e, como todo novo convertido à época, eu frequentava assiduamente a União de Treinamento, era um dos primeiros a chegar. Aí um dia eu cheguei, à época, as igrejas batistas tinham o que se chamava de União de Treinamento. Eu cheguei na sala dos jovens da União de Treinamento e tinha uma frase escrita no quadro, eu não sabia o que era aquilo, era hebraico, eu não tinha a mínima ideia. Tinha uma frase lá escrita, eu olhei para aquilo, não entendi nada, porque durante a semana um campus avançado do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil funcionava ali na igreja de Mesquita, antes de o campus ir para Nova Iguaçu. Aí eu cheguei, tinha tido aula de hebraico na sexta-feira, ninguém tinha apagado o quadro, então no encontro de jovens na igreja no domingo, de tarde, continuava escrito lá o texto em hebraico no quadro e eu não tinha mínima ideia do que era aquilo. Me informei, tinha um seminarista na igreja, a pessoa falou, fala com o Mauro Massacede Sanches, hoje ele é pastor. Fala com o Mauro, que ele vai explicar o que é isso aí. Ninguém sabia o que era aquilo. Aí eu procurei o Mauro, falei, Mauro, o que é isso aí? Ele falou, Oswaldo, isso aí é hebraico. O que é hebraico? Hebraico, Oswaldo, hebraico é a língua em que a Bíblia foi escrita. Aí eu olhei para ele, como assim Bíblia escrita em hebraico? Oswaldo, a Bíblia não foi escrita em língua portuguesa. Eu falei, como não foi escrita em língua portuguesa, Mauro? E por que a gente tem a Bíblia, a gente lê em língua portuguesa? Oswaldo, porque a gente tem que ler. Mas é só a gente aprender hebraico. Como é que eu faço para aprender hebraico? Ele falou, não é assim não. Para você aprender hebraico, você tem que ir para o seminário. Eu falei, como é que eu faço para ir para o seminário? Não, para você ir para o seminário, você tem que ser pastor. Ué, como é que eu faço para ser pastor? Eu quero ir para o seminário para aprender hebraico. Ou seja, eu fui para o Seminário Batista por conta daquela frase em hebraico, porque eu era muito apaixonado pela Bíblia. Eu ainda sou apaixonado pela Bíblia, mas de um modo diferente. Mas a paixão permanece, ela mudou a forma de expressão e a atenção dessa paixão, mas eu ainda sou apaixonado pela Bíblia. Na época eu era apaixonado como um crente apaixonado, né? Via na Bíblia um objeto mágico, mas quando eu soube que ela era escrita em hebraico, eu não tinha outra coisa para fazer. Fui para o seminário, lamentavelmente eu tive uma formação em hebraico muito ruim na graduação, o professor era um missionário, vendedor de livro, então ele mais vendia livro do que dava aula de hebraico. Mas eu não fui para aprender hebraico, eu fui para poder ler a Bíblia em hebraico, então a experiência ruim com o hebraico foi uma experiência desmotivante, mas não impeditiva. Depois eu fui para o mestrado, no mestrado eu tive uma aula de hebraico, também foi muito ruim, porque o professor de hebraico botou o pessoal para ler. Eu não sei qual a utilidade disso, o professor gastar meia hora fazendo as pessoas lerem o texto hebraico, mas como ele lia fluentemente, os outros alunos liam fluentemente, foi uma experiência ruim. Mas aí aconteceu a primeira grande experiência que eu tive com a Bíblia hebraica. O professor dividiu, eram 4 alunos só naquela disciplina, ele pegou o livro de Ruth, um capítulo para cada aluno. A mim coube o capítulo 3 de Ruth. Eu saí daquela aula muito desmotivado, disposto a não voltar mais, porque eu gaguejava lendo o hebraico, recém-saído da graduação, num curso horroroso de hebraico. Então eu gaguejava na hora de ler, e aí eu percebi que eles ficaram rindo, eu me senti humilhado naquela aula. E aí cheguei em casa e falei, Bel, não volto mais não. Bel me deu uns desaforos, me deu umas broncas, me obrigou a voltar. Aí eu fiz a tradução do livro de Ruth. Quando eu fiz a tradução do capítulo de Ruth, eu fiz a tradução... Oswaldo, você falou Bel aí, o pessoal não achar que é Bel e Dragão lá, de Daniel. Isabel. Bel é a esposa do professor Oswaldo, né? Bel, minha esposa, companheira já desde 87. Nós nos conhecemos lá na Igreja Batista. E aí eu fiz a tradução desse capítulo 3 de Ruth, percebi que a tradução está errada. A tradução todo mundo conhece, que é aquela passagem em que Ruth se aproxima de Boaz, ele havia tomado umas cervejas, né, a festa da cevada. Então Noemi manda ela ficar olhando ele de longe, quando ele ficasse alegre, ou seja, ele comemorou demais, vai cair lá numa meda. Meda é um monte de grãos de cevada, né? E aí, quando ele cai lá bêbado, ela se aproxima dele. Aí, nas nossas traduções, está escrito que ela descobre os pés dele
e se deita. Mas no hebraico não está escrito isso. No hebraico está escrito que ela se descobre, ela se despe e se deita aos pés dele. Aí eu peguei o material que eu tinha em casa, conferi a tradução e aí fiz a tradução, fui. Aí cheguei lá, esse professor, não vou dar o nome dele não, mas ele é um dos tradutores da Bíblia aqui no Brasil. Aí o pessoal apresentou o trabalho, aí a hora que eu apresentei, professor, tem um problema porque eu achei aqui, e ele é um dos tradutores da Bíblia, tem um problema aqui da tradução, aí eu queria que o senhor desse uma olhadinha. Aí ele ficou me olhando assim, aí ele olhou a tradução, aí ele foi na biblioteca do seminário, a aula era no seminário, a biblioteca do seminário era gigantesca, ele pegou aquele monte de material de hebraico, aí gastaram uns 40 minutos olhando o trabalho, e no final ele falou que a sua tradução é possível. Eu fiquei quieto, não é que ela é possível. A tradução da Bíblia está errada. Tanto é que, se você continuar lendo, o texto vai dizer que Boaz desperta e tem uma mulher deitada aos pés dele. A mesma expressão de hebraico, na nossa Bíblia, primeiro o tradutor traduz, descobre os pés dele, e depois ele traduz a mesma expressão aos pés dele. O tradutor sabia traduzir, eu acho que ele foi constrangido de colocar Ruth se despindo e se deitando aos pés de Boaz, mas ela faz isso para que ele engravidasse, né? E essa, então, foi a minha grande experiência de tradução, que eu percebi que havia coisas a ser feitas. Tinha muita coisa ainda para ser desbravada. E de lá para cá é só o que eu tenho feito. Eu tenho me dedicado à Bíblia hebraica, publicado, não como eu queria, não como eu gostaria. O meu desejo seria me tornar um tradutor profissional, só fazer isso e produzir uma tradução da Bíblia hebraica. Mas, lamentavelmente, a gente tem que pôr pão na mesa do jeito que é possível, né? Sim. Você falando da tua experiência, Oswaldo, com o hebraico, né, e essa primeira crise ao chegar no seminário, depois do mestrado, porque quando você olha o hebraico, realmente ele tem uma estrutura sintática diferente do português. Quando a gente fala de verbo, né, nós no português, quando pensamos verbos, pensamos em verbo e olhamos os aspectos. No hebraico você percebe tensões, diferenças. Língua também não é só sinal gráfico, língua também é cultura, não é? As expressões, os termos hebraicos, eles carregam uma visão de mundo, carregam uma compreensão de sistema social. Então, a língua ela é um conjunto de coisas, né? O trabalho do tradutor não é simplesmente trazer para cá, para os nossos sinais gráficos de outra língua, e sim interpretar de alguma maneira, traduzir, né? Porque a palavra traduzir também aponta para interpretar todo esse mundo de coisas que estão numa palavra. Não é? Quando você pensa em homem, não é? Quando você fala em homem na Bíblia hebraica e você traduz homem para o português, tempo, a questão do tempo, né? Tem um teórico muito, muito importante que fala do conceito de cronotopos, tempo e espaço. Quando você olha a língua, ela carrega em si a dinâmica do tempo e espaço. E essa dinâmica, ela está profundamente enraizada ao mundo. Aqui é o mundo antigo, né? E quando você pega o português ou qualquer outra língua moderna, você está diante de um outro sistema também, né? Aí você tem aqui um tipo de tensão entre dois sistemas diferentes, né? Um sistema de linguagem, né, que carrega uma série de perspectivas, ideias, imaginários, compreensão de mundo, e um outro sistema, que seria aqui o português, etc. Quer dizer, esse trabalho aqui, ele é um trabalho muito difícil, não é um trabalho fácil, né? Obviamente, quem chega no seminário e começa a tatear o hebraico, como você mesmo disse, aqui é uma introdução, né? Você tem aqui, o hebraico vai te exigir depois um necessário caminho mais denso de compreensão da língua enquanto lugar de um mundo, né? Essa língua é o lugar onde o mundo habita, né? Deixa eu tecer algumas considerações sobre essa questão da dificuldade da tradução, sobre a distância da nossa cultura para a cultura da Bíblia e sobre a necessidade que a gente tem do hebraico.
Então, esses 3 pacotes. Eu vou começar pela última questão. Eu não sei quantas pessoas estão nos ouvindo ou vão nos ouvir, porque esse vídeo vai ficar gravado, exatamente. Vai ficar gravado. Eu quero dizer assim, muita tranquilidade. Para o modo como a igreja brasileira se organizou e se organiza, um crente pode nascer, morrer, nunca ouvir falar de hebraico e não sentir falta. Para quem está nos ouvindo e não gravita em torno do conhecimento acadêmico da Bíblia, não tem a mínima noção do que a gente está falando, porque a igreja optou por um caminho completamente separado da investigação, da pesquisa, do aprofundamento histórico. Ela lida com as interpretações denominacionais, cada denominação tem a sua interpretação, é a mesma Bíblia, mas cada denominação interpreta ao seu modo, de modo que, honestamente, eu sou professor de hebraico, mas vou dizer com toda tranquilidade, para o modo como a igreja está organizada, hebraico não tem nenhuma utilidade, porque as igrejas não estão operando no sentido de recuperar o sentido original do texto. Elas operam no sentido de encontrar nos textos, quaisquer textos, seja do Antigo Testamento, do Novo Testamento, a doutrina dela. Então, nas igrejas batistas, os batistas encontram nas Bíblias as doutrinas batistas, e nas igrejas da Assembleia, os assembleianos encontram na mesma Bíblia as doutrinas da Assembleia. E eu não estou aqui para dizer que deveria ser diferente ou a função do seminário é mudar, e da faculdade é mudar esse sistema de coisas. Eu acho que cada um faz o que quer fazer da sua vida. Agora, se o interesse é a Bíblia, se o interesse da pessoa, seja crente, seja não crente, é compreender, não no sentido doutrinário, não no sentido da igreja, mas no sentido dos textos. O que é que as pessoas que escreveram aqueles textos tinham na cabeça? Por que eles fizeram aquilo? Aí não tem jeito. Só o hebraico no Antigo Testamento e o grego no Novo Testamento. Também não dá para estudar o Novo Testamento com seriedade sem acesso ao grego. Inútil. De modo assim, as traduções que a gente tem, Almeida, Vida Nova, NVI, Linguagem de Hoje, a Bíblia de Jerusalém, a Tebe, a Pastoral, são ótimas. Servem. A Bíblia que a igreja quiser usar está ótimo, porque a Bíblia não interfere em absolutamente nada no que a igreja faz. A doutrina da igreja não está fundamentada numa exegese, está fundamentada numa construção histórica denominacional. De modo que não importa qual seja a Bíblia, vai servir. Agora, se o interesse da pessoa é pesquisar a Bíblia, aí ela precisa estudar hebraico, precisa estudar grego, porque os textos não foram escritos em língua portuguesa. Eu me espantei quando eu descobri que a Bíblia não tinha sido escrita em português. E aí eu quis aprender hebraico porque eu somei 1 mais 1. Aí vem aquela história. Basta aprender o hebraico? Não. Não adianta só aprender o hebraico. O hebraico é a porta de entrada para você compreender os sinais. O desenho da letra é completamente diferente da nossa. O grego ainda é mais parecido. Você olha para o alfa, você olha para o beta, você olha para o... É parecido, mas quando você olha para o hebraico, não tem nenhuma letra que sequer chegue perto. Então você precisa dominar o hebraico para pelo menos saber ler. Mas depois vem a parte que é um desafio de uma vida inteira. Não é com 5 anos que você vai fazer isso. Você tem que entrar na cultura antiga daquele pessoal para você compreender o que aquela palavra significa. E aqui eu quero dar um exemplo. Não quero polemizar, mas quero dar um exemplo para quem estiver ouvindo perceber a distância que a gente está daquele mundo. Você chega em Gênesis 2, um texto muito bonitinho, né? Yahvé modela, pega o barro, modela um barro umedecido, que a fara ali, pó, está umedecido, na verdade. É pó, mas é o pó umedecido, então é barro. Modela o bonequinho de Adão, e aí sopra na narina dele, e o texto hebraico diz que esse Adão, recém-modelado do barro, vira uma Nefesh Hayah. Na sua Bíblia está escrito assim, alma vivente. Pronto, acabou, já era. Acabou. Nunca mais na sua vida você vai entender esse texto. Porque não tem nada a ver com alma. Não é alma vivente. Nefesh é garganta em hebraico. E Hayah é viva.
O que o texto hebraico está dizendo? O texto hebraico, isso não tem que alterar a doutrina de igreja nenhuma, entendam. A doutrina da igreja é a doutrina da igreja. A compreensão da Bíblia é a compreensão da Bíblia. São coisas completamente diferentes. O sentido do texto é dizer que Deus faz um boneco sem vida e sopra a vida nele. A vida que Deus dá àquele boneco não é uma alma, é a vida, o sopro divino. E enquanto o sopro divino animar o Adão, ele está vivo. No dia que o sopro... aí a Eclesiastes é a mesma coisa. O pó vai para a terra e o sopro volta para... Não tem nada a ver com a alma. E a pessoa interpreta. Por quê? Porque a própria antropologia desse contexto não permitiria prever alma, né? Como se tivesse uma alma num corpo. A própria ideia de ser humano não permitiria uma coisa como essa. Sim, esses textos são escritos mais ou menos na época áurea lá do mundo grego, né? E lá no mundo grego vai começar a desenvolver noção de alma, mas no judaísmo não. Isso, no mundo judaico não. No mundo judaico não, o mundo judaico não tem essa noção. Por isso o apego desesperado de Paulo à ressurreição, né? Se não tiver ressurreição, a fé é vã. Para um cristão que lê o texto a partir da ótica cristã, se ele estiver lendo com atenção, mas por que Paulo acha que é vão? Se não tiver ressurreição, não tem problema nenhum, porque a alma sobrevive. Mas na cultura hebraica, não. Se não tiver ressurreição, acabou. Esse é só um detalhe. Só uma coisa que você provocou aqui, Oswaldo, interessante, né? Porque você está falando de mundo grego. Quando você olha a literatura judaica densa, que surge no mundo grego mesmo, aquela que é aquela literatura ali do segundo tempo... Já do período helênico, né? Pois é, do período helênico, mesmo ela, como a literatura pseudepígrafa, etc., ela é daqui, inclusive, que surge o conceito de ressurreição do corpo. Então, no judaísmo, essa coisa da ressurreição do corpo é muito fundamental, né? Quando Paulo está falando, então, de corpo, ele está seguindo essa tradição hebraica que você insere aí também no mundo grego, mas as tradicionalmente inseridas no mundo grego, elas permanecem, quer dizer, esse eco dessa coisa da antropologia judaica, ela permanece mesmo numa literatura tipicamente inserida no mundo grego, né? Sim, porque ela é do mundo grego, mas ela não está helenizada, né? Ela é uma resistência. Antes do período helênico, não tem diálogo nenhum, não tem troca nenhuma. No período helênico, você vai ter reações ambíguas. Uma reação de adesão e uma reação de resistência. Eu, por exemplo, eu não sei se aqui era o lugar para isso, mas eu acho que vale a pena tocar num aspecto. A literatura que trata desse assunto, de interpretação de alma no Antigo Testamento, considera que Eclesiastes é um ponto fora da curva, porque Eclesiastes diz, então, que a vida é breve, as pessoas vão morrer muito cedo, muito rápido, não muito cedo, muito rápido, e aí que quando morre, o pó volta para a terra, o sopro volta para Deus, a vida, não a alma, Deus retira a vida que ele havia concedido, e aí ele diz para onde você vai, não tem sabedoria, não tem conhecimento. Então, há uma unanimidade na pesquisa em considerar que Eclesiastes considera que a vida é aqui e acabou. Depois da morte não tem existência para Eclesiastes. E ele é tomado como um ponto fora da curva. Minha opinião, ele não é um ponto fora da curva. Esta é a teologia do Templo de Jerusalém, pós-exílio. Para mim, Oswaldo, o Templo de Jerusalém extinguiu a noção de Sheol, a noção de vida após a morte que havia no judaísmo pré-exílico, e havia, inclusive, trânsito com os mortos, como o episódio de Saul deixa bem claro. E o Templo de Jerusalém, a gente lê Gênesis 3 como cristão, mas a porta de entrada para essa tese é Gênesis 3. No dia que pecar morreu, cria alternativa para fazer o sacrifício, para ir adiando a morte, mas no dia da morte acabou. Então, eu acho que o judaísmo pós-exílico viveu numa angústia de uma existência que finda com a morte. Quando as sinagogas se espalham pela diáspora, elas se aproximam da tradição de Zoroastro, ainda mais, porque o Templo de Jerusalém já nasce de uma certa relação com o zoroastrismo persa, e eles se apropriam da doutrina da ressurreição persa,
as sinagogas, não o Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém vai ser destruído sem nunca ter aceitado a ressurreição. Aquele episódio de Paulo colocando os saduceus e fariseus deixa isso bem claro. E a sinagoga, o mundo fariseu, que é interessante. As letras da palavra fariseu são as mesmas da palavra persa. Eu sei que a origem dos fariseus tentam explicar que são os Hassidim, mas as consoantes são as mesmas, é como se fosse o partido dos persas. Os fariseus... Peraí, então, Oswaldo, então você está dizendo que, na tua compreensão, no período pré-exílico, havia, no imaginário, pelo menos da religião de Israel, uma expectativa de uma existência além da morte... Sim. No Sheol, no mundo dos mortos. O Sheol não como uma sepultura, o Sheol não como um lugar de sombras, mas o Sheol como um lugar para onde realmente Sim. As pessoas iriam... Todos nós. E com existência, quer dizer, como Sim. um lugar de morte, Sim. com existência. Sim, isso por como conta a matriz africana, como a matriz babilônica, como a matriz grega popular, a matriz egípcia popular. Por exemplo, a gente tem o texto de Samuel, deixa isso bem claro, né? Saul vai consultar a profetisa, e a profetisa faz como se fosse um kardecismo atual, né? Eu só estou usando a palavra kardecismo aqui para o público entender. Ela você tem o profeta, que é o agente das forças do mundo celeste, e você tem os profetas, a gente chama de profetas, mas eles não se chamavam de profetas, eram Ish Ha-Elohim ou Isha Ha-Elohim, o homem do Deus ou a mulher do Deus. Então você tinha os profetas que operavam as forças de cima e os profetas que operavam as forças de baixo. O Saul vai lá consultar, ela é traduzida como uma necromante porque é um texto para negativar essa tradição, e aí ela diz assim, veja um Elohim subindo da terra. Isso. Quando o judeu cria que quando tudo o que está acima do mundo judaico e abaixo, no mundo dos mortos e no mundo dos deuses, estão os Elohim. Elohim não é necessariamente Deus. Todo Deus é um Elohim, mas nem todo Elohim é um Deus. Elohim é o ser celeste do mundo. Então, o judeu cria que quando ele morre, ele vai para o mundo dos mortos, permanece a sua existência, mas na forma do Elohim. Os arqueólogos entendem que a Macebá, que são aquelas pedras... é uma espécie de equipamento litúrgico, eram portais por meio dos quais os judeus faziam trânsito de relação com os mortos, no período pré-exílico. Mas isso não é unânime, porque tem arqueólogo que acha que aquelas pedras eram estátuas de deuses. Eu prefiro considerar que elas eram portais para o mundo dos mortos. Então, no mundo pré-exílico, era a bacia do Mediterrâneo. O que você e o Paulo Nogueira consideram para o cristianismo das origens, que faz parte do mundo cultural, o judaísmo é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. E você, lecionando a história de Israel, sabe que Israel disse que Israel é um cananeu, né? Não tem diferença. A religião era a mesma. Os sacerdotes, no período pós-exílio, é que vão jogar essa religião fora completamente e vão criar praticamente uma religião nova. E eu estou cada vez mais convencido de que a tradição da existência continuada no mundo do Sheol foi suprimida pelo Templo de Jerusalém. Suprimida porque ela era um trato da cultura pré-exílica. E você data, então, esse texto de Saul e a mulher que domina espíritos, né? Talvez seria a melhor expressão. Porque em Jeremias também tem essa coisa, as mulheres que dominavam espíritos. Sim. É uma prática muito comum, não só em Israel, mas em todo o mundo antigo. Sim. Você acha que esse texto, então, de Saul, com essa mulher que domina espíritos, é um texto antigo, é um texto pré-exílico? Ou pelo menos, ou pelo menos ecoa a memória desse texto de prática? É como o texto do bezerro de ouro. O texto é pós-exílico, mas ele tem que negativar a memória popular pré-exílica, porque a população sabe que Yahvé era representado como um touro. E aí, como que o sacerdote que está querendo impedir isso, lida com isso? É obrigado a reconhecer a tradição popular, mas a negativa. Não, é verdade, tinha bezerro sim, mas não podia ter tido o que era errado. Não, é verdade, se consultava os mortos sim, mas não podia. Ou seja, eles são obrigados a reconhecer que havia, mas leem em chave negativa. O leitor moderno pega o texto em chave negativa, tira a informação negativa e transforma isso numa informação antropológica. Transforma isso num dado da cultura. Mas eu estou me atendo à transformação do processo, porque
Se eu estou correto em considerar que o judaísmo do templo, não a sinagoga, o judaísmo do templo suprimiu a continuidade e a ressurreição é a alternativa dos fariseus para suprimir essa supressão, ou seja, voltar à crença, aí você entende Paulo. Porque Paulo é fariseu de fariseu. Então, eu inclusive falo para os meus alunos, vai para casa e pensa, por que Paulo disse que nós acreditamos em vão? Porque dizer que a fé é vã significa isso, né? Nós acreditamos em vão se não tem ressurreição. Por quê? Porque não adianta nada de Jesus ter salvado a gente, morreu, acabou. Agora, para um crente hoje, e eu não estou mandando ninguém, nem orientando ninguém a mudar de doutrina, não. Só estou dizendo que a necessidade que a gente tem de entrar na cultura do Antigo Testamento para compreender a distância que a gente está deles. O cristão hoje, ele, no que diz respeito à vida após a morte, a doutrina dele, a crença dele não é bíblica, porque ele crê em alma, a crença grega. E ela não é bíblica porque ela crê em ressurreição. A ressurreição é Novo Testamento. Mas a própria ressurreição não é bíblica. O máximo que ele poderia dizer é o seguinte, não, é porque ir lá para o judaísmo helênico, como o do Philon, encontrar esse tipo de categoria, mas porque o Philon está dialogando exatamente com uma filosofia grega, tentando traduzir ou para encontrar diálogos com a tradição hebraica. Agora, Oswaldo, então veja, só esse pequeno exemplo que você deu sobre como tratar essa mulher, essa figura, essa personagem que domina espíritos, tem algum tipo de domínio sobre espíritos, aqui já seria um grande desafio de tradução, né? Como traduzir essa personagem, né? Como tornar esse personagem para um leitor bíblico hoje? Quer dizer, tem uma série de implicações que você, com essa tua fala, é uma série de implicações. Por exemplo, quando ela descreve assim, veja um Elohim subir da terra. Por que palavra eu vou traduzir aquele Elohim? Você não pode dizer que eu vejo uma alma subindo da terra. A tradução é errada, não é uma alma. Elohim é o ser que habita, genericamente, todo ser que habita o mundo dos mortos e o mundo celeste. Por exemplo, naquele texto de 1 Reis 22, quando Acabe quer atacar a cidade de Gileade, e ele consulta os profetas, não vou contar a história toda, aí um profeta diz que vê os céus abertos, e Elohim diz assim, quem é que vai enganar Acabe? Aí o texto em hebraico diz assim, um Elohim conversava com o outro e ninguém... Ou seja, em torno de Yahvé está cheio de Elohim. Aí você pode interpretar assim, está cheio de deuses no Antigo Testamento. Neste caso específico, não é uma referência a deuses, são os seres celestes. Todo e qualquer ser celeste é um Elohim. E todo e qualquer ser não é humanidade, porque não tem conceito de humanidade na Bíblia hebraica. Quando a Bíblia fala de Adão, está falando do povo judeu, né? Ou do israelita. Então, e o israelita é o Adão. Então, você tem duas categorias na Bíblia hebraica. Ainda que o Adão no período pré-exílico é uma coisa e o Adão no período pós-exílico é outra coisa completamente diferente. Mas você tem o Adão e você tem o Elohim. Mas você tem o Elohim no mundo celeste, o Adão no mundo terrestre e o Elohim no mundo dos mortos, que não tem nada a ver com o inferno. É o mundo a vida continua lá naquele mundo. E aí como é que você vai traduzir? Quem é que essa profetisa, essa Isha Elohim, essa mulher divina, essa mulher é uma maga, né? Os profetas do Antigo Testamento eram magos no sentido técnico do termo. Talvez poderíamos até usar sem medo o conceito de profeta, se quiséssemos traduzir, porque o profetiza, porque já que se a gente quer usar um termo que usamos no português para personagens, vários personagens diversos que têm traços comuns, ela é um tipo de profeta, sim, como se a gente comparar com os outros do mundo antigo, né? Eu acho assim, se a gente vai usar esta palavra para categorizar toda a pluralidade que está dentro da palavra profeta, então usa ela para todo mundo. É isso aí. Mas eles não se chamavam de profetas, né? Eles se chamavam de Israel, o homem do Deus, que é o idiomatismo, é o homem divino, que é o mago, o homem que domina os poderes divinos. Ou que via também, né? O que via, ou a expressão, né? Aquele que vê. O Roé aí porque ele está tendo a visão, né? Mas são práticas, porque a visão não define, a visão é um atributo.
é um atributo, então, esse Ish Elohim, ele tem a visão, ele tem a audição, mas o que o caracteriza é a magia. Todos os milagres, praticamente, que estão descritos em Jesus no Novo Testamento, Elias os faz. A multiplicação de pães, a flutuação na água, a ressurreição da menina. Ou seja, os milagres que estão em Jesus não são nenhuma novidade na tradição judaica. Elias os pratica todos, sem nenhuma exceção. A não ser curar a sogra de Pedro, porque ela não estava viva. Mas, de qualquer forma, Eliseu vai curar até gente do estrangeiro, né? A outra questão é a seguinte, a gente está com uma distância muito grande do texto hebraico, porque os textos foram escritos, em média, 2.500 anos atrás. Alguns textos são mais antigos, outros textos são mais recentes. Mas não vem ao caso, vou entrar em detalhes aqui. Na média, 2.500 anos atrás, 5 vezes a história do Brasil. Quando nós vamos ler a Bíblia, quando você compra uma Bíblia, você não está lendo a Bíblia. Então, é uma frase de efeito que eu vou usar, então vocês façam desconto, mas ela é correta na sua expressão. O brasileiro nunca leu a Bíblia. O brasileiro leu tradução da Bíblia. E ele nem sabe se a tradução está correta, se está bem feita. Mas não é só esse o problema. O texto hebraico escrito, ele tinha uma intenção e uma instrumentalização. Quem está escrevendo queria fazer alguma coisa com aquele texto. O sujeito não acordou sem nada para fazer. Não tem nada para fazer, eu vou escrever um texto. Não. É como Paulo. Paulo é informado de que está acontecendo alguma coisa na igreja de Corinto. Por conta disso, ele vai e escreve uma carta. Ou seja, o sentido desse texto está preso a uma circunstância. Só que, depois que esse texto é usado para aquela circunstância e resolve o objetivo para o qual ele tinha sido preparado, ele sobrevive. A circunstância se dissolve, o autor desaparece, tudo desaparece e ele sobrevive. E aí começa um processo que não tem como ser interrompido. Processo de releituras, de releituras, de releituras. O sentido vai se desfazendo, vai se perdendo e novos sentidos vão sendo alocados ao texto, que podem ser explorados, mas que, em última análise, soterram, enterram o sentido histórico original do texto. A gente que está 2.500 anos atrás tem camadas e camadas e camadas de interpretação em cima do texto do Antigo Testamento que nos impedem de entender o texto do Antigo Testamento. Por exemplo, um salmo muito simples, o Salmo 53. Começa assim, em língua portuguesa, né? Diz o nécio no seu coração, não há Deus. Pronto. O leitor já automaticamente interpreta esse texto como um texto de ateísmo. Porque quem na nossa cultura usa a expressão não há Deus? Os ateus. E a prova de que os tradutores, e aqui, todas as Bíblias do Brasil, todas, não tem exceção, nem católica, nem judaica, nem todas. O último verso desse salmo, depois que o salmista explica o que acontece com Jerusalém, Jerusalém é cercada, quase é destruída, e aí o salmista fica na expectativa do que é que o rei vai fazer, o que Sião vai fazer. E aí o texto hebraico diz assim, em hebraico, quem dera que de Sião viessem as salvações, Yeshuot, no plural. Todas as versões em língua portuguesa, Kenny, não tem exceção, traduzem no singular. Quem dera que de Sião viesse a salvação. Por quê? Porque como está lendo o Salmo na chave do ateísmo, na cabeça do tradutor, a relação do ateísmo é a fé cristã, é a salvação. Mesmo que a palavra do hebraico esteja no plural. Então o sujeito, em vez de alocar o sentido da palavra ao contexto do Salmo, salvações ali, é o oposto das opressões. Antes do cerco, o rei produzia opressões. O texto diz lá, né? Eles devoram o meu povo, eles comem pão. Quer dizer, o rei devorava o povo. Todos os dias eram devorações, literalmente, o verbo arralo. Devorava o povo. Depois do cerco, sabe, será que o rei vai se emendar? Aí o que ele quer? Salvações. A palavra está no plural. Um aluno de primeiro ano, num curso introdutório aqui da Unida, saberia traduzir. Por que nenhum tradutor do Brasil traduz correto? Porque ideologicamente ele verte o sentido para a proximidade da teologia. Porque na cabeça do cristão não dá para falar de salvações, dá para falar de salvação. E você
como mais próximo também do Novo Testamento, sabe que muitas vezes a noção de salvação no Novo Testamento, e em alguns evangelhos como Lucas, tem muito mais a ver com cura do que com o sentido que a gente aplica na teologia. E aí, qual é o problema? Também. Sim, Marcos. Qual é o problema? As nossas traduções e a história da nossa doutrina vai nos afastando da Bíblia. Problema nenhum. Não precisa corrigir a doutrina em função da Bíblia, não se trata disso. Mas se a sua paixão é Bíblia, deixa eu te dizer uma coisa assim com toda honestidade. Se você é crente, se você é crenta, se eu posso usar essa palavra, crenta, se você é apaixonado pela Bíblia, a boa notícia é, dá para você estudar. Não precisa nem ser na Unida, para você não achar que eu estou falando isso para você vir estudar na Unida. Queria que você Mas é bom que venha para cá estudar. Aqui vai ser melhor, que você vai aprender mais. Mas não estou dizendo isso como intenção de propaganda da faculdade. A boa notícia é qualquer brasileiro. Você não sabe de onde eu vim. Eu não tenho ideia do buraco de onde eu saí. Qualquer brasileiro. Se eu conseguir, qualquer um consegue. A má notícia, você não tem a mínima ideia do que é o Antigo Testamento. A mínima. Você nunca leu o Antigo Testamento. Você lê uma tradução lida pela chave cristã. Você encontra o cristianismo no Antigo Testamento. Tudo bem se é isso que você quer. Se você quer encontrar o cristianismo no Antigo Testamento, faça isso, vai ser feliz, não tem problema nenhum. Você não vai ser condenado nem condenada por isso. Mas se não é, se o que você quer compreender o que aqueles homens e mulheres, que mulheres escreveram que esteja no Antigo Testamento, eu aposto esse braço aqui. Para mim, o livro de Cântico dos Cânticos foi escrito por uma mulher. Se o seu interesse é compreender a Bíblia, você nunca leu a Bíblia. Cada vez que você abrir uma página do Antigo Testamento e se sentir em casa, você não está lendo. E aí, se você levar isso a sério, até um certo ponto você consegue resolver isso mesmo com as versões em língua portuguesa. Mas vai chegar um ponto em que não tem jeito, não. Você precisa ir por hebraico. E aí a UNITA está aqui para ajudar, caso seja o seu interesse. Eu recomendo. Agora, Oswaldo, deixa eu fazer uma provocação aqui, para a gente conversar. Na época, quando eu estava trabalhando com tradução, na minha tese e tal, e aí eu fiz um capítulo sobre teoria da tradução, para traduzir o texto que eu estava mexendo, por conta dos referenciais teóricos que eu estava usando, né? E o Borges, o Luiz Borges, é um conhecido literato, que também era tradutor. No Brasil, um grande tradutor do Luiz Borges é o Carlos Nejat, que bacana, é um evangélico, sabia? O Carlos Nejat, da Academia Brasileira de Letras, um grande poeta evangélico. E o Borges, ele fala, em um dos seus textos sobre teoria da tradução, ele diz assim, ó, toda tradução, ela é criação. Ela precisa ser criação, porque traduzir é transportar para o outro aquilo que não lhe pertence. A pergunta é a seguinte, não é uma pergunta, mas uma provocação para a gente conversar aqui. Não se sinta como assim, sim ou não, para a gente analisar. Até que nível a criatividade desse tradutor, primeiro por conta das limitações semânticas, limitações contextuais, etc. Onde está a fronteira? Onde está o limite aqui dessa criatividade e dessa rigorosidade? Quer dizer, aonde está o limite? E até onde é possível? Tá. Eu acho uma questão muito boa, Kenner. Fico muito confortável com ela, porque eu a tenho resolvido assim na minha cabeça. Eu começaria dizendo que um problema grave que acontece no campo bíblico no século XX é a aproximação dela das teorias de literatura. Bíblia não é literatura na origem. Eu posso tratar a Bíblia como literatura? Posso. Mas isso é criatividade. Eu estou transformando a Bíblia em algo que ela não era quando foi produzida. Todo o texto bíblico, quando foi produzido como texto político. Texto de intervenção social. Instrumento de intervenção social. Todo. Sem nenhuma exceção. Tipo assim, Jó, principalmente Jó. Por exemplo, para um pequeno detalhe. Por que para mim Jó foi escrito? Porque como os sacerdotes alteram a teologia anterior, na teologia anterior, o
quem estiver nos ouvindo, por favor, leia Isaías 45, verso 7. Vai lá e está escrito com todas as letras. E Yahvé diz assim: eu faço shalom, eu crio Ra. Ra é o mal. Desgraça. Platão, lá na Grécia, vai dizer que o mal é a ausência do bem. Platão não entende nada de cultura do Antigo Testamento. No Antigo Testamento não existe isso. Mal é uma ação criada, verbo bará. Verbo bará, de Gênesis 1. Quem cria o mal é Yahvé. Então, no Antigo Testamento, pré-exílico, Yahvé não é bom. Yahvé não é amor. Esquece isso. Yahvé é soberano. Ele faz o que dá na telha. Ele cria Shalom, ele cria Ra. Se você quer compreender, o brasileiro tem muita dificuldade. Por que o brasileiro tem problemas teóricos com o candomblé? Porque a matriz evangélica é uma matriz zoroastriana, ou seja, ela é dualista. O bem é o bem, o mal é o mal. E Deus não pode ser mal, só pode ser bom. E no candomblé é uma matriz não zoroastriana. O candomblé, os orixás não são bons. Os orixás são livres. Podem fazer o bem, podem fazer o mal. É a mesma matriz. O professor só está dizendo que a matriz hebraica pré-exílica é a mesma matriz cultural do candomblé, sim. O candomblé é uma sobrevivência de uma religião antiga que não passou pela matriz zoroastriana. Religião e moral não estão relacionados no candomblé. Na Umbanda, sim, porque aí já é cristianismo. Aí o que os sacerdotes vão fazer? Eles aceitam a crítica do Império Persa de que o Deus bom não pode fazer o mal, porque os persas eram dualistas, o Deus bom faz o bem, o Deus mau faz o mal. Mas eles não aceitam que outro Deus vai fazer. Então eles criam a ideia de que tem um Deus bom. Bem, aí Deus é desgraça. Por quê? Porque se Deus é bom, só tem um culpado agora de tudo errado que der. A espécie humana, as pessoas. E esse é o enredo do livro de Jó. Jó está sofrendo, todo amigo que sentar do lado dele só tem uma coisa para dizer para ele: você é o culpado, 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 você é o culpado. Por quê? Porque no mundo onde Deus é bom, mas a vida é uma porcaria, porque a nossa vida é uma porcaria. Abra a janela e veja o que é o Brasil. Abra a janela e veja. 3 bilhões de pessoas passam fome. Criança nasce com câncer de osso. E aí, se a responsabilidade não pode ser da divindade, porque ela é boa, antes, se fosse no período pré-exílico, o judeu olhava para o céu e dizia assim: Deus, me erra. Escolhe outra aí. E continuava. A própria velha, a tal da velha sabedoria, né? Que você, sim, você é justo porque você é bom. Você se dá bem porque você é justo. Você se dá mal porque você é ímpio. Então, é exatamente essa teologia que está por trás da crítica de Jó também, ué. Mas para mim, o estopim da produção é que o sujeito que escreveu o livro de Jó refletiu sobre isso. Daqui para frente, tudo de mal que acontecer com uma pessoa, ela só tem um quadradinho para pôr o recibo de culpa, ela mesma. E aí ele vai desenhar isso, o enredo, a culpa é você. E aí tem um problema, o Kenny, você mencionou no Liz da sua live esse último artigo que eu publiquei sobre Jó. Tem um crítico literário, ele nem é teólogo, ele é um crítico literário dos Estados Unidos, Jack Miles, e ele escreveu um livro chamado Deus, uma biografia, e ele faz um romance, é a literatura da Bíblia hebraica, mas quando ele chega em Jó, ele diz que Jó está traduzido errado. Justamente o versículo 6 de Jó 42, ele diz que Jó não disse: eu te conhecia de ouvir, mas agora que os meus olhos te viram, eu me arrependo no pó e na cinza. Ele diz que essa tradução está errada, e que a tradução é: agora que os meus olhos te viram, eu tenho pena do barro mortal. Ou seja, coitado do homem, se Deus é isso aí. Porque ele fala isso depois que Deus chega para ele, Jó é uma posta de carne viva, e aí o que Deus diz para ele? Você estava lá quando eu fiz hipopótamo? Não, cala a boca. Você estava lá quando eu criei o crocodilo? Então você cala a boca. Então ele diz que Jó não se arrepende. Como eu sou tradutor de hebraico, o que eu fiz? Eu fui pegar a Bíblia hebraica e corri atrás disso. Minha avaliação do que o Jack Miles diz. As duas traduções, olha que desgraça, okay? As duas traduções, eu me arrependo no pó e na cinza, e eu tenho pena do barro mortal, são gramaticalmente possíveis. É como Gênesis 1:2. Como João também lá. Lá é assim. Nascer do alto. Ruach Elohim.
eu posso traduzir vento de Deus, sopro de Deus ou Espírito de Deus. As três estão corretas. Mas não tanto faz, você tem que descobrir o que o cara estava pensando quando ele escreveu, o que ele quis dizer. Então, aí o que é esse artigo que eu publiquei na Cadernos de Tradução, que é uma revista especializada em tradução, eu disse que a advertência que o Jack Miles faz não resolve o problema, porque a gramática não resolve. Só com gramática ele não pode dizer que a tradução está errada, porque a outra é possível. Mas eu fui resolver o problema pela análise do livro. O cara gasta quase 40 capítulos para dizer eu sou inocente, 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 para no finalzinho dizer eu me arrependo. Isso é didático? Não é didático. Ele diz assim, eu estou gritando, eu falei porque eu tinha te ouvido falar, me disseram que você era um Deus a quem a gente podia recorrer. Aí eu recorri, por isso que eu estou gritando esse tempo todo. Mas aí você vem e me pisa como se eu fosse um verbo. Então, para mim, a tradução do Jack Miles está correta, mas ela não se resolve gramaticamente, ela se resolve naquilo que você disse antes. Você tem que entrar no mundo da cultura, da literatura. Talvez aí, Oswaldo, esteja essa coisa da disputa da interpretação, né? Pois é. Aí você tocou no ponto que, de certa forma, passa da pergunta que eu fiz. Quer dizer, aqui vai exigir uma certa criatividade, né? Uma certa criatividade. Eu quero tocar nesse ponto, o problema da criatividade, eu quero chegar lá. Então, o problema que eu dizia é isso. A Bíblia não foi produzida como literatura. E lê-la como literatura é de direito? É. Mas ela não é literatura. Você transformou ela em literatura. Ela é um texto político. Como um texto político, quando o sujeito escreveu, ele tinha uma mensagem para dizer para as pessoas. Quando Paulo escreveu para os Coríntios, Paulo tinha uma coisa para dizer. Qual é a função do tradutor? A função do tradutor é, primeiro, entender o que o autor disse para os seus destinatários. O tradutor, antes de tudo, é um hermeneuta. Se ele não for um bom hermeneuta, e, com todo respeito, eu acho que grande parte dos tradutores não entendem os textos que traduziram. Os tradutores do Salmo 53 não entenderam o Salmo. Espero não ser interpretado tomado aqui como um presunçoso arrogante. Mas, se você lê o texto em hebraico, se você conhecer hebraico, você olha as traduções, não é possível, o sujeito não entendeu o que ele está lendo. Porque ele está traduzindo a compreensão eclesiástica do Salmo, não o texto do Salmo. Então, primeiro ponto, a função do tradutor é ser fiel ao que o sujeito escreveu. Ele não pode ser criativo enquanto tarefa. A tarefa dele é única e exclusivamente pegar aquela mensagem e passar para esse aqui de um modo que esse consiga entender. Onde está o problema? No grau de competência, de capacidade e de possibilidade disso. Como é? A disputa tem que se dar na avaliação do processo. O erro, para mim, é a gente transforma numa operação teoricamente impossível a compreensão original. O que deveria ser problematizado é a capacidade do tradutor de entregar a mensagem original. Aí o que a gente faz? A gente interdita, não é possível entender a mensagem original. Mas como assim? Isso é uma declaração metafísica. Como você vai dizer que não é possível entender? O mundo moderno, as guerras nucleares são resolvidas com um povo que fala chinês com um povo que fala inglês. Como as pessoas não se entendem? Claro que se entendem. A língua não é um obstáculo, a língua é um meio de contato. O que precisa fazer um tradutor, na minha opinião, tem que ser um escravo do autor original. Ele tem que ter a neurose de entender o que o cara disse. E aí, quando ele entende o cara disse, tem um outro desafio. Tão importante quanto eu digo para os meus alunos. Eu não sei, eu dizendo para os meus alunos, eu não sei se é mais importante vocês estudarem hebraico ou língua portuguesa. Porque não adianta nada eu me esfalfar com o hebraico, eu escrevo uma frase, você não entende, você não sabe ler língua portuguesa, você não entende uma oração subordinada. Então, o tradutor aí tem que dominar a língua dele, no nosso caso, a língua portuguesa, porque não adianta ele escrever a mesma frase. Porque a frase literal em hebraico não vai comunicar para o sujeito aqui. Ele precisa saber o que essa frase significa. Por exemplo, eu escrevi um artigo no meu pós-doutorado, e o título é Comprando Gato por Lebre. Por exemplo, o verbo bará, se você comprar qualquer dicionário de teologia
dicionário de hebraico e teologia do verbo bara hoje, o que está lá no verbete não tem nada a ver com o que Gesenius escreveu no século XIX. Eu adquiri a gramática, o dicionário, o léxico original do Gesenius, de 1824, para o meu doutorado. Fui ler o verbete, quer ler. Não tem nada a ver com o que você vai ler no bara hoje. Para Gesenius, é uma única raiz, significa cortar. Nos dicionários modernos falam que são 3 raízes. E você compra o dicionário e a gramática do Gesenius como se Gesenius tivesse dito e deturparam tudo. E se você não pesquisa, você não descobre. Aí eu escrevi assim, um artigo, comprando gato por lebre. Aí eu falei, você tem que traduzir o título para o inglês. Aí eu me lasquei, como é que eu vou traduzir comprando gato por lebre? Aí eu descobri que é like a pig in a poke. Como um porco num saco, né? Quer dizer, então não adianta você traduzir para o inglês, literalmente, comprando gato por lebre. Porque o americano, o norte-americano, o estadunidense vai ler, o que é isso comprar gato por lebre? Não vai entender. Você tem que escrever like a pig in a poke, que aí ele vai saber. Mas se ele for traduzir, ele fala, engraçado. Em português, é comprando gato por lebre. Em inglês... Então, essa dificuldade é grande, porque você tem que entender o que aquilo significava na língua, e aí aqui, por isso eu tenho uma neurose histórica, eu ainda aposto na possibilidade de recuperação do sentido original do texto, lidando com o texto que a gente tem na mão. A gente tem que acreditar que esse é o texto, o autógrafo, né? Digamos assim, há um elemento de fé aí. Mas partindo da BHS, vamos lá. E o terceiro nível de dificuldade, Ken, e esse eu acho o maior de todos, é o seguinte: nós vivemos numa sociedade letrada. Nós criamos uma forma de falar e uma forma de escrever, depois de séculos. Quando você fala de um jeito, quando você escreve de outro. No mundo da Bíblia, não. No mundo da Bíblia, você fala e escreve do mesmo jeito. E mais, os textos não foram escritos, eles foram ditados. E eles foram ditados para ser lidos para as pessoas, não para as pessoas lerem. Então, o grau de retórica, de entonação, de ênfase da Bíblia hebraica é absurdo. Só uma pequena explicação. Qualquer gramática que você comprar, a mais vagabunda que você comprar, você vai aprender a seguinte regra. No hebraico, uma frase que é prosaica é escrita na seguinte ordem: verbo, sujeito, predicado. Quando o judeu alterar a ordem dessas palavras, isso está escrito na gramática, quando ele alterar, é ênfase. Significa que ele não está dizendo, eu vou na padaria. Ele está, eu vou na padaria. Você percebe a diferença, Kenny? Olha só, eu vou na padaria. Agora, eu vou na padaria. Eu estou dizendo a mesma coisa? Não, na primeira eu disse que eu vou na padaria. Você quer ir, vai também. Mas quando eu disser assim, eu vou na padaria, eu estou dizendo, você não vai. A Bíblia está cheia disso. Cheia. De cada 10 versículos que você traduzir, 8 tem ênfase. Você vai na tradução em língua portuguesa, não tem ênfase nenhuma. A declaração é jornalística. A mensagem já foi para o saco. E isso é muito difícil, porque na nossa língua, a ênfase não se dá por posição da palavra. Você tem semântica de posição. Por exemplo, sem querer ser deselegante, em hebraico não tem essa conotação, mas em língua portuguesa tem. Se você falar assim, uma boa mulher, só tem uma conotação ética. Mas se você diz ela é uma mulher boa, pode ter uma conotação estética. A posição do adjetivo altera. Mas, em termos de retórica, tanto faz dizer assim, na padaria eu vou na padaria, não muda. Então, você tem que criar recursos de ênfase em língua portuguesa, que às vezes é um negrito, mas o negrito vai no escrito. E como é que você fala? Então, você tem que criar expletivas. Expletiva é uma, por exemplo, eu é que vou. Eu vou. Quando você eu é que vou... E só essas informações que você está dando aí, Oswaldo, sobre a entonação. Você tem isso também no Novo Testamento, o Apocalipse, ele é um texto com marcas orais, assim, marcas de entonação, os outros textos também. Só que já é um desafio gigantesco, porque para que você possa chegar a conclusões sobre essa entonação, exigem sensibilidades. Sim. Aí, nesse sentido, exige também exige o tempo em que você faz isso. Dependendo...
o tempo em que você faz isso, o contexto onde você faz isso. Ok. Dependendo, você e eu aqui, Oswaldo, né? Nós estamos no Brasil, etc. Até o que nós entendemos por entonação de voz da nossa língua, querendo ou não, se faz um exercício muito rigoroso para que isso não seja transportado para o próprio texto bíblico que você está traduzindo. Então, e eu acredito também, me parece, que no decorrer da história da pesquisa, quando coisas novas são descobertas nessa própria língua hebraica, obviamente, o que eu fiz antes, eu vou ter que refazer. Sim. Então, nesse sentido, o contexto desse tradutor, a história, o lugar onde esse tradutor está, o tempo na pesquisa, inclusive, na linha histórica da pesquisa onde esse tradutor está, isso vai determinar, de alguma maneira, como ele vai fazer essa tradução. Como ele fará a tradução. Mas que aí o importante dessa questão é o seguinte: o que é móvel? O futuro. A ação que gerou o texto é fixa, imutável. O significado daquela ação está preso no tempo, não se altera. O que altera é a forma de você transmitir isso. E aí eu concordo com você, porque como que essa entoação é feita por um alemão? Assim, então tem que traduzir desse jeito. Mas se ele for um maori, bem, na sociedade maori, esse tipo de entonação, ou seja, é a tradução que altera o formato, mas a mensagem não. Quando o cara, por exemplo, eu quero dar um caso concreto, em Êxodo 33, o sujeito pede para ver a glória de Deus, mostra-me a glória de Deus. E Deus dá, a resposta da divindade é uma resposta enfática. Eu é que. Ou seja, ele está dizendo, não, eu não te dou o direito. Eu é que vou fazer passar a minha bondade, eu é que vou à frente, proclamando o nome do Senhor, e eu é que terei misericórdia de quem eu que tiver. Quando você pega qualquer tradução em língua portuguesa, e vejam, eu só estou aplicando a teoria que está na gramática. Eu não escrevi gramática nenhuma. Você vai lá como um bom aluno, sabe aquele aluno CDF, você vai no capítulo de sintaxe, do Page Kelly, uma gramáticazinha simples. Page Kelly. Vai lá, sintaxe da frase do hebraico. ênfase de posição, a ordem hebraico, tal. Verbo, sujeito, predicado. Se alterar a ordem por exemplo, aí ele dá um monte de... Beleza, aprendi. Você vai na Bíblia, aí lá começa. Ani. Deus começa a dar resposta para o cara com ani. Você não usa ani em hebraico, porque o verbo você não precisa. O cara, além de... Ani significa eu. Eu. Ele meteu o ani na frente do verbo, não precisava do ani, porque a desinência de primeira pessoa já está no verbo, e ele não botou o ani depois. Ele abriu a frase com ani. Então, quando o judeu ouviu a resposta, o judeu já sabia que era um pé no peito. O sujeito, oh, Deus, mostra-me a tua face, e aí Deus dá-lhe uma pesada no peito dele. O judeu que está ouvindo já sabe, peraí, esse cara pediu alguma coisa esquisita. Por que Deus foi ignorante desse jeito? E aí, no desenvolvimento do texto, ele explica. O sujeito quer dizer que vê a glória de Yahvé, para ele dizer que ele é que dispensa as bondades de Yahvé, para obrigar o povo a se ajoelhar diante dele, que ele é que vai na frente proclamando o nome de Yahvé, para o povo ir atrás dele, seguindo ele, para ele dizer que em Yahvé pode ter compaixão. Ou seja, é o sacerdote do templo de Jerusalém, e alguém está criticando o sacerdote. E você consegue recuperar isso, e não precisa. Aqui eu não estou usando de nenhuma criatividade, eu só estou aplicando o conceito da gramática que eu não escrevi. E todas as gramáticas, eu não estou pegando uma gramática. Não, se você pegar aquela gramática lá do Japão, não, qualquer gramática vai dizer isso. Se você for para o Gesenius, que aí é sofisticadíssima, né? 700 páginas de uma gramática, aí você vai se desesperar ainda mais com as minúcias do hebraico. Mas isso está numa gramática instrumental do Page Kelly. Então, o problema da criatividade, Kenny, eu tenho na verdade, quando eu falo criatividade, não é nem uma criatividade literária, no sentido de que você vai para o texto, assim, vamos agora criar. Eu falo em criatividade como um tipo de expressão natural. Quer dizer, quando você pega esse texto, começa a traduzir, organiza as orações, faz essas intuições como você fez, sacerdote, para isso, para aquilo, quer dizer, aqui de alguma forma exige de você
uma perspicácia. Então, vamos usar essa palavra. Precisa de uma perspicácia, precisa de uma articulação. Quer dizer, você precisa conectar as coisas, você precisa criar um enredo. As palavras não dizem por si só. Elas podem dizer por si só, mas agora para serem comunicadas, para você comunicar esse texto, né? Para você explicar para mim, explicar para os demais, para explicar para a gente o sentido dessa tradução que você está fazendo, isso exige de você construir um enredo, botar um verbo, o sujeito, dar sentido, quer dizer, organizar as imagens. Me permite uma observação quanto a isso. A tradução em si não precisa disso. Tecnicamente, você é capaz de pegar esse texto de Êxodo 33, aplicar a gramática nua, olha para o resultado e diz... O que o cara quis dizer com isso? Ele simplesmente fez uma operação mecânica de fazer a tradução. Aí seria não um problema de tradução, aí já seria o problema de juntar a tradução com a interpretação do texto. E aí é o problema, porque onde começa a tradução e termina a interpretação, para mim é um ciclo geral. Porque você teria que dizer, por que tem alguém pedindo para ver a glória de Yahvé e tem alguém dando uma resposta de Yahvé para o cara que diz, trocando em miúdos, poderia dizer assim, alto lá, rapaz, quem você pensa que você é? Se o tradutor não tiver conhecimento relativamente profundo da cultura do Antigo Testamento, aí ele vai emperrar, mas a tradução dele está correta. A tradução não depende. A compreensão da frase traduzida, sim. Mas a gente, apesar de que é um pacote, o tradutor e o hermeneuta é um pacote, são coisas separadas. Por exemplo, uma coisa é você traduzir o versículo, decidir, como eu mencionei em Gênesis 2, e o Espírito de Deus. Aqui até vale a pena uma outra observação para ver como é que as traduções são complicadas. Isso quando eu coloco espírito maligno, né? Da parte. Esse texto, então, de 1 Samuel, é uma das traduções mais mal feitas na Bíblia hebraica. E não tem nenhuma Bíblia que traduziu aquele texto correto. Eu tenho texto publicado sobre isso. As traduções... Tem Bíblia, assim, que acerta a primeira metade e erra a segunda metade. Tem Bíblia que erra a primeira e acerta a segunda. E tem Bíblia que faz a tradução toda errada. Mas vejam, por exemplo, Gênesis 2:3. Eu disse que gramaticalmente, Gênesis 1:2, gramaticalmente, Ruach Elohim, você pode traduzir por Espírito de Deus, como está em Almeida, tudo bem. Vento de Deus, como está na Teb, que é para mim a tradução correta. A Teb não, a Bíblia Vozes. E você pode traduzir sopro de Deus, como está na Pastoral. As três traduções, gramaticalmente, estão corretas. Para mim, a Almeida está errado e a Pastoral está errada. Por quê? Porque o judeu não estava falando nem de vento, nem de espírito. Nem de sopro, nem de espírito. É rua, é o vento. Mas todas as Bíblias, não importa se bota sopro, vento ou espírito, vai dizer assim, pairava, se movia. Só que a palavra lá no hebraico, que está traduzida por seja lá o que for, Espírito de Deus, vento de Deus, sopro de Deus, pairava, se movia, é merahefet. Essa palavra só acontece 3 vezes na Bíblia. Aí ela é piel, um verbo no hebraico que você só usa para expressar uma ação intensa. Em Jeremias, esse verbo ocorre na forma simples, que é o cal. E lá é o seguinte, o Jeremias diz que ouviu a palavra de Yahvé. Quando ele ouviu a palavra de Yahvé, os ossos dele se estremeceram todo como ele tivesse passado por um terremoto. E ele usa esse verbo merahefet no cal, a forma simples. Em Gênesis 1:2 é piel. Como é que o tradutor bota pairava, Kenner? Porque não está traduzindo a Bíblia. Ele está pondo na Bíblia a doutrina da igreja. Ele precisa dizer o que o Espírito está fazendo. Então, o primeiro cristão que escreveu isso, segundo a informação que eu tenho, foi Éfrem, um bispo cristão de Damasco, século IV, que ele escreveu assim, no primeiro dia da criação, no domingo, já disse que o primeiro dia da criação é o domingo, o Espírito de Deus, como uma galinha, chocava as águas. Foi o primeiro a dizer isso. De lá para cá, o sujeito parte do pressuposto que ali é o Espírito de Deus, a terceira pessoa da Trindade. Ok, não vou discutir isso.
Mas ele não pode pegar o verbo merlahefet e traduzir se movia, pairava. Não pode. Ele não pode fazer. Está errado. Quer dizer, aí vamos brincar um pouquinho? Ele quer botar o espírito? Pode, mas diga que o espírito estava no culto do reteté lá, daqueles pentecostais bem de pé quente, porque ele estava fazendo um fuzuê. Ele não estava paradinho. Aí é uma questão técnica. A tradução é técnica. A interpretação é técnico-artística. Porque aí você vai precisar ter perspicácia, você precisa ter fundo de cultura, você precisa ter... Tem que ter minimamente narratividade, para você conseguir construir a coisa, para você comunicar, senão você não comunica. Na comunicação você precisa... Na interpretação você precisa narratividade, mas na tradução não, Ken. É possível você fazer uma tradução sem você entender o texto, desde que você faça a tradução correta. Talvez, em algum ponto, escolher, né? Porque às vezes tem que escolher entre uma possibilidade e outra. Aí sim. É a desgraça do tradutor. Você tem que optar. Chega uma hora que você tem que optar. Bom, nós tivemos aqui muitas questões, perguntas. Nós já estamos a 1h15 aqui conversando. Dá para responder algumas, Kenneth? Eu acho que dá para a gente pegar lá as primeiras que fizeram, pelo menos umas duas. Nós estamos aqui auxiliados pelo Vinícius. Vinícius, coloca aqui uma questão. Como traduzir heuristicamente um texto em si, seja do hebraico ou grego, nos nichos denominacionais? Se sempre irá haver o aspecto de interesse político, jogo de interesses, nesses nichos, eu acredito que ele quis dizer religiosos, nesses nichos religiosos. Agora, eu não sei se todos os textos, para o Novo Testamento, todos os textos, eles seriam problemáticos para traduzir, né? Não sei o que o Oswaldo acha sobre isso, mas existem alguns textos que são mais espinhosos mesmo, mas não seriam todos os textos problemas para se traduzir, né? Eu vou responder essa pergunta aí, mas quero fazer uma observação antes. Eu costumo participar de congresso de teologia e geralmente eu vou nos grupos que discutem Bíblia, tradução, essas coisas. E todo tradutor que se apresentou até hoje, eu não estou dizendo todos que se apresentou até hoje, que eu assisti, faz assim, é muito difícil traduzir a Bíblia hebraica porque a gente não sabe qual é aquela planta. A gente não sabe qual é aquele bicho. Aí você bota coelho e vai... não é sério. É sério que eu estou tendo que gastar meu tempo com isso? Não significa nada, não serve para nada. Quando eu falo o problema do texto, não é a dificuldade do texto. É porque a distância teológica dele, do leitor cristão, é tão grande que o tradutor já precisa de desprendimento para enxergar e ele vai precisar de desprendimento para ter coragem para fazer a tradução. Porque o Fábio está perguntando, o Fábio está correto. Na época, na década de 80, a imprensa bíblica brasileira, da extinta Juerp, uma das maiores gráficas da América Latina, produzia a Bíblia, a IBB. E foi a primeira Bíblia evangélica que fez observações na nota de rodapé, dizendo assim, você tinha um versículo, por exemplo, Lucas 24, versículo 12. Aí, você deve ter essa Bíblia em casa, na capa vai estar assim, João Ferreira de Almeida, revista e corrigida de acordo com os melhores textos em grego e em hebraico. A versão original, lá da década de 80. Aí você vai, por exemplo, em Lucas 24, 12, vai estar uma nota de rodapé, e lá na nota de rodapé vai estar escrito assim, esse versículo não se encontra nos manuscritos originais. Ou seja, Lucas nunca escreveu que Pedro voltou. Isso é um acréscimo posterior. Depois vai estar lá no texto de Atos, capítulo 8, quando o eunuco pergunta a Filipe, é legítimo que eu seja batizado? E aí o Filipe responde para ele, é justo esse crente, isso é um acréscimo. Aí vai estar lá no final de Marcos, todo o final de Marcos, na nota da Bíblia da Igreja Batista. Os pastores ligaram para Joé e mandaram recolher a Bíblia. A pergunta dele faz sentido, mas eu esclareci isso no início, que é o seguinte, para a igreja,
A Bíblia é que Bíblia que está aí. Essa discussão aqui não serve, desgraçadamente, não serve para a igreja. A igreja não está interessada nisso. Tem um fetiche em algumas tradições, como a reformada e tal, do pastor como educador. Alguns pastores, inclusive, levam o texto em grego, em hebraico, fazem as suas traduções, que dão pelo menos esse peso retórico de que eu estou aqui tratando com o texto original, etc, etc. Vou me furtar a comentar alguma coisa a respeito disso. Vou me furtar. Aí teve um rapaz que estava outro dia falando assim, eu fiz uma exposição de Marcos na minha igreja e eu não li Marcos 16, porque Marcos 16 não está no texto grego original. Tá? Quer dizer, mesmo estes, né, que criam pelo menos essa cena, essa performance de preocupação com o original, isso não é muito comum. E até mesmo estes não estão exatamente fazendo o que o Oswaldo aqui está problematizando. Né? Agora, eu não quero dizer que não haja igrejas onde isso seja possível. Eu já fui membro de uma igreja, o pastor era o Jairo Silvestre, lá em Seropédica, no Rio de Janeiro. Eu estava escondido numa igreja lá em Taquara, de um professor do Seminário do Sul, e aí o Jairo me encontrou lá, longe de casa, mais de 70 quilômetros de casa. Então, Jairo, está fazendo o quê? Vim me esconder aqui, para o pessoal não ficar me enchendo a paciência. Então vai se esconder lá em Seropédica. Não vou me esconder lá. Aí cheguei na igreja e falei, vou abrir uma classe da IBD aqui para você. Aí abri uma classe, chegou no culto e falou, olha só, abri uma classe para o Oswaldo, já estou avisando, quem for lá para a classe dele, depois nem me encher o saco não, hein? Ele vai desmontar tudo, você pergunte a ele, e aí o que ele falar, ele falou. Depois você não vem me encher o saco não. Tem igreja que faz, tem pastor que faz, mas não dá para tratar essas igrejas como sendo, como é que se diz? A regra, é a exceção. Porque, de certa forma, na igreja, não é assim, o propósito com o texto bíblico não é desmontá-lo, de certa forma, é tentar encontrar nele sentido para essa caminhada aqui que a comunidade faz, né? No fundo, eles estão mais preocupados no que o texto tem a dizer para essas questões do cotidiano da fé do que realmente que esse texto era, o que ele foi, como foi. Para isso aí, Kenner, eu acho bonito a escola da tradição europeia. Porque a escola da tradição europeia, a teologia da tradição, do Conrad, por exemplo, é assim: o que nos une ao povo do Antigo Testamento, interpretado como o povo de Deus, não é o conteúdo da confissão. É o próprio fato de ser um povo peregrino e confessante. Então, entende como eles tentaram resolver esse problema? Eu posso ler o Antigo Testamento e perceber no Antigo Testamento a distância incomensurável entre a minha crença e a crença deles, mas eu os trato como irmãos porque o que nos une é o fato de que somos peregrinos em direção à casa do Pai e somos peregrinos em confissão, em proclamação. Mas, como são homens modernos, as confissões vão se alterando com o tempo. A confissão de 2.500 anos atrás não era a mesma do Novo Testamento, que não é a mesma de Agostinho, que não é a mesma de Lutero, que não é a mesma hoje, que não vai ser a mesma daqui a 500 anos. O problema da igreja brasileira é que se fossilizou numa formulação de crença que emperra tudo. Aí, quanto mais zeloso com a Bíblia você for nesse ambiente, mais problema você vai ter. Então, o meu afastamento desse ambiente foi esse. Quer dizer, eu sou absolutamente apaixonado e absolutamente comprometido com a interpretação do que os autores da Bíblia disseram. Mas isso é prejudicial para o ambiente da igreja. Então, eu sou um peixe fora d'água. Aqui na nossa comunidade mesmo, na Igreja Batista em Praia do Canto, eu ia falar isso. Nós criamos uma sala de leitura bíblica. E criamos um curso, inclusive, de interpretação bíblica. E que a tentativa foi traduzir para a igreja essas discussões todas. E por incrível que pareça, as respostas foram muito positivas. Assim, mais positivas do que às vezes a gente encontra aqui na Faculdade Unida. É impressionante isso. Positivas por quê? Porque essa suposta desconstrução, de alguma maneira, serviu, pelo menos neste ambiente, não posso aplicar para todos, como uma experiência de libertação, né, de amadurecimento. Pelo menos aqui na nossa comunidade, não foi traumático, vamos assim dizer. Mas na minha opinião, Kenner, a chave é o pastor dessa igreja. A comunidade olha para ele. Se a cara dele está tranquila, está tudo bem.
A chave é o pastor. Eu digo para os meus alunos, as aulas da Faculdade Unida são aulas acadêmicas, não são aulas de catequese. Eu digo para eles, isso aqui não é para você pegar isso aqui e levar para a igreja, não, se o seu pastor não quiser. Porque o pastor daquela comunidade é quem você tem que prestar satisfação. Se ele não quiser, querido, não se meta besta, porque vai dar problema para você, vai dar problema para ele, vai dar problema para a igreja, e você não vai resolver a vida de ninguém. Então, nas igrejas onde os pastores lidam bem com isso, é plenamente possível. Uma observação. A crítica bíblica, a leitura acadêmica da Bíblia foi feita pelos pastores pietistas europeus. Foram pastores, em oração. O movimento pietista produziu a crítica bíblica. Aí o seminário de para chegar, querendo inclusive chegar a voz, né, se você vai no iniciozinho, a voz de Deus original, o que realmente Deus diz, porque é ela que vai dirigir a minha prática. Só que eles não imaginavam que o zelo que eles iam dedicar à Bíblia ia desconstruir a imagem que eles tinham dela. Né? Porque, na verdade, o que é desconstruído, veja se você concorda comigo, não é a Bíblia. A Bíblia não é desconstruída. O que é desconstruído é a ideia que a gente tinha dela. A ideia que a gente tem não corresponde a ela. É a primeira coisa que eu falo, porque naquele curso, na Introdução à Bíblia, que foi até uma proposta que eu fiz para preparar os alunos para essas outras coisas aí que você está dizendo, a primeira coisa que eu falo, primeira coisa que digo, o problema não está em si, na Bíblia, ou no que essa Bíblia vai te mostrar, mas sim a compreensão que você tem de Bíblia, o que você entende por Bíblia, como você... Ou seja, a imagem dessa Bíblia, que essa imagem não existe. Sim. É uma projeção que, pelo contrário, te atrapalha. Então, quer dizer, a Bíblia, eu sempre repito essa frase, que é uma frase assim, de efeito, mas ajuda. Quer dizer, eu aceito a Bíblia como ela é. Você está disposto a aceitar também? Então, se você aceita como ela é, você saiba que olhar para ela como inspirada ou não depende do segundo passo. Aí é o segundo passo que você pode fazer à luz do que você achar melhor. Eu dou esse segundo passo. Mas antes desse segundo passo, eu falo do jeito que ela é, não daquilo que eu desejo que ela seja. Uhum. Quando eu discuto isso com os alunos, eu digo assim, um aluno que diz que ama a Bíblia, aí começa a estudar e fica desesperado, para mim só prova que ele nunca amou a Bíblia. É como alguém que diz que eu amo a minha esposa. Aí, de repente, ele descobre que ela teve um passado que não corresponde ao que ele achava que era. E aí ele abandona. Ele nunca amou essa pessoa. Ele amou uma imagem que ele criou. Enquanto aquela esposa correspondia àquela imagem, ele estava com ela. Quando aquela imagem se desfez, ou seja, era uma hipnose. Mas tem muita coisa que faz com que a Bíblia seja o que ela não é. Existem uns conceitos que vão se cristalizando que acabam com a Bíblia. Inerrância, inefabilidade, essas coisas, isso vai acabando com a Bíblia, vai transformando a Bíblia num negócio. Eu imagino a Bíblia como um ser, né? Ela deve olhar assim, meu Deus, o que vocês estão fazendo comigo? Eu não sou nada disso aí, não. Então o problema eu acho que é esse, né? Ou seja, que Bíblia que você quer? Né? Se você quer uma Bíblia segundo a imagem dos seus desejos, saiba que realmente, quando você gastar tempo com o texto bíblico com seriedade, você vai se decepcionar. Agora, se você se decepcionar, é porque você nunca, como você disse, você nunca amou a Bíblia mesmo, você amou uma projeção que você criou sobre ela. Na minha experiência, aconteceu um negócio muito curioso, porque assim que eu entrei para a igreja, eu era bastante fundamentalista. E eu era muito apaixonado pela Bíblia. Eu li a Bíblia nos 3 primeiros anos da minha conversão, li a Bíblia toda 5 vezes. Eu tenho a minha Bíblia toda pintada, Kenny. Cada página está pintada. Às vezes eu quero lembrar um versículo, eu sei a cor que ele está pintado. Depois eu comprei a Bíblia de Jerusalém, li a Bíblia de Jerusalém toda, uma vez inteira. Então eu li a Bíblia toda, assim, num exercício direto, como dedicação, pelo menos umas 5 vezes. E aí, à medida que eu fui para o seminário, e a minha transformação para acadêmico aconteceu no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Eu não me tornei um acadêmico na PUC, eu me tornei um acadêmico no Seminário Batista. Foi mudando a minha forma de lidar com a Bíblia, mas uma coisa permaneceu. Eu sempre queria entender o que os autores, alguém que lida com a Bíblia do ponto de vista teológico, considera os autores sagrados, queriam dizer. Quando eu me tornei acadêmico, eu continuo neuroticamente interessado em saber o que os autores quiseram dizer. O que me define é aquela frase do Bloch,
ele escreveu, o Mark Bloch escreveu a Apologia da História, e lá tem uma frase que me define. Se alguém quer saber quem é Oswaldo, é isso aqui. O historiador, para mim, o tradutor ou exegeta, é como o ogro da lenda. Onde está a carne humana, aí ele sabe que está a caça. O que me interessa na Bíblia são as pessoas que escreveram. Eu não quero usar o texto para o meu bel interesse, eu não quero usar o texto, me apropriar da plasticidade da polissemia. Não quero isso. Isso é possível, quem quer é ótimo. Eu quero o que as pessoas disseram. Então, eu tenho um projeto de criar um canal no YouTube que vai chamar Conversando com os Mortos, que é justamente para falar de exegese. Porque, para mim, a exegese é você recuperar o pensamento de alguém que morreu. Bem no estilo de Schleiermacher. Eu tenho noção do que eu estou dizendo, não estou falando bataquada. A gente pode discordar da teoria, mas eu sei o que eu estou falando. Posso estar errado conscientemente. Mas o meu projeto é Schleiermachiano, com toda a crítica que tem que ser feita à ingenuidade schleiermachiana. Mas o meu projeto é... Então, não importa o que disserem da Bíblia, porque para mim não é a Bíblia, são as pessoas que escreveram. Seja Paulo que escreveu, qualquer outro que escreveu, seja quem escreveu o Cântico dos Cânticos. Então, quando eu sento diante do texto hebraico, eu não estou diante de um papel. A minha atitude mental, eu estou diante de uma pessoa que disse alguma coisa para alguém. Eu quero saber o que ela disse e para quem. Um livro que eu li sobre técnica de leitura, a arte de ler, do Adler, chama o livro de O Professor Ausente. Eu lido com a Bíblia assim, não é um livro para mim. É um portal para eu recuperar a fala de uma pessoa que está lá, nos escombros. Aí sim, a polissemia interfere, a ideologia interfere. Eu tenho consciência de que a minha exacerbada crítica pode produzir excesso de crítica e talvez, se eu puxar um pouquinho de freio de mão, eu fique numa posição epistemológica mais adequada. Então, eu sempre correrei o risco, sem nenhuma pretensão de infalibilidade. Mas, para mim, o que dificulta a tradução da Bíblia acima de qualquer outra coisa é o comprometimento com essa visão engessada do que é a Bíblia e a necessidade de reproduzir na tradução o discurso da igreja. Se a gente conseguisse separar formalmente púlpito e Bíblia, a paz se selaria. Pois é. Ou seja, né? O Salmo 116 diz o quê? Que Deus se alegra ou se entristece com a morte do justo. Aí nós temos, quer dizer, esse trabalho rigoroso de tentar chegar a um lugar, pelo menos um lugar minimamente comum, né? Lugar que sirva para dizer, olha, aqui eu estou sendo honesto com o que eu estou fazendo, né? Estou fazendo com honestidade a partir dos pressupostos que eu tenho, ou da crítica, ou de uma teoria literária, etc. Bom, já são 1h30 aqui, talvez seja a live mais longa que nós fizemos nesse espaço da Live Simpósio. Nós tivemos algumas outras perguntas, muitos comentários, agradecemos muito por isso. Talvez, Oswaldo, se você quiser depois, esse vídeo ele fica gravado no YouTube, e se não estou enganado, o chat também. O chat depois, o Vinícius pode nos ajudar. E é possível revisitar. Se não tiver aqui, lá no Face fica. Revisitar, quem sabe, algumas dessas perguntas. E se você quiser interagir, eu também posso fazer isso, se quiser interagir. Eu posso responder. É possível. É possível, é possível. O Vinícius me informar onde está, porque eu já tentei, eu acompanho alguns canais e eu vou no chat e ele diz, a live já acabou, o chat não está disponível. Mas se estiver disponível em algum lugar, eu me prontifico a responder com todo prazer. Show demais. Então, gente, olha, muito obrigado, Oswaldo, por esse bate-papo. Obrigado a todas aqui, todos que estão nos acompanhando. Obrigado, Vinícius, pela questão técnica aqui, tecnológica, que nos serviu muito bem, com muita excelência. Dizer para você, essa live, creio que com os comentários, ela vai ficar gravada, como as outras lives estão gravadas também, no nosso canal do YouTube. E recomendo, entre no nosso site, nós temos vários cursos aí que estão surgindo. Um curso agora que está bem fresquinho, é o Teologia Pastoral da Criança, é uma parceria entre Faculdade Unida e Visão Mundial, para questões aí de trato teológico, com o tema da criança, com professores e professoras
com uma história lindíssima em torno dessa questão. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais, vai lá no nosso site. Relembrando, né, Oswaldo, o nosso mestrado, as inscrições para o mestrado em Ciências das Religiões também estão abertas, né? Nesse momento ele está em processo de transformação, porque fechou a primeira chamada e vai ser aberta a segunda chamada. Então, podemos deixar avisado que está aberto, mas se alguém tentar fazer inscrição, pode estar ainda esperando abrir a segunda chamada, mas vai abrir a segunda chamada. Semana que vem, absoluta certeza, a segunda chamada está em aberto. Ainda temos vagas. Opa, maravilha. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais aí, lá no site você tem informações sobre o curso de Ciências das Religiões, as inscrições também da nossa graduação EAD, tem a graduação presencial. Entre lá no nosso site e conheça um pouco do que nós temos feito e você encontrará muita coisa boa. Oswaldo, eu quero passar aí a palavra para que você fale as últimas coisas, para que possamos nos despedir. Tá bom, eu quero agradecer a oportunidade, Kenner. Espero que eu tenha, como o Vanderlei fala, cumprido o desiderato. Os alunos... Isso é muito presbiteriano, cara. Essa frase é muito presbiteriana. Os alunos comentaram a manhã toda que não perderiam a live, porque achavam que a gente ia sair no tapa, que ia ser um telecat. Eu falei, gente, vocês têm que aprender o que é discordância do campo teórico, pontual, e relação profissional de amizade. Na Unida não tem isso. E tem uma outra coisa aqui também, né, Oswaldo? Eu conheço essa questão dos direitos dos idosos. Eu jamais faria qualquer coisa nesse sentido. Tá bom. A vantagem... Com essa barbona branca, cabelão branco... a vantagem de estar na categoria dos idosos, que eu posso dizer para você, estou te esperando aqui, Kenner. Já você chega cá. Espero que chegue com a mesma saúde, pelo menos. Pois é. Eu quero agradecer, eu vi a Maria Lina, apareceu um comentário da Maria Lina aí, quero mandar um abraço caloroso para a Maria Lina, prazer ver você, que eu não vejo o nome das pessoas que estão aqui. Mencionando o nome dela, não quero desmerecer qualquer outra pessoa que esteja aí, o Wagner, por exemplo. Um abraço a todos que assistiram, a todas que assistiram. Para mim é um prazer se ajudar alguém a despertar o desejo de conhecer a Bíblia. Acredite, é uma viagem, você não tem a mínima noção do que é o Antigo Testamento e é extraordinário. Sem sombra de dúvida, um dos maiores prazeres que eu tenho na vida é a pesquisa do Antigo Testamento. É prazeroso no sentido erótico do termo, recuperando o sentido da palavra erótico, né? Tirando o erótico da mera sexualidade, mas inflacionando a palavra, é prazeroso, maravilhoso. Eu não diria que é a melhor coisa da vida, aproveitando a palavra erótico, mas está ali, ó. Quando uma coisa é a outra. Tem coisa boa, tem outras coisas que são um pouco melhores, né, do que o trabalho com o texto bíblico. É isso. Lembrando você, se você quiser conhecer um pouquinho mais da nossa faculdade, isso aqui é só uma pitada do que acontece por aqui. Essas questões que o Oswaldo aqui apresentou, é só um tiragosto da disciplina hebraico. Alguns alunos estão aqui, podem confirmar isso. E das outras disciplinas também, nas áreas não só de Bíblia, mas teologia pastoral, teologia sistemática, história do cristianismo. Quer dizer, o que você está tendo aqui é só um início, é uma pitadinha, um tiragosto do que acontece por aqui. E se você quiser conhecer mais, se aproxime. Muito bem, mais uma vez, obrigado, Oswaldo, obrigado, Vinícius, que está aí nos ajudando na tecnologia. Obrigado a todas e todos vocês que estão com a gente aqui. Espero que você esteja ligado aos nossos canais e nos acompanhe, porque outras lives e outros encontros como esse acontecerão. Um abraço, até a próxima. Um abraço.